Vamos lá, vamos seguir. E foi inclusive uma feliz coincidência que fez a gente chegar no tema de hoje, num cenário diferente, e que também me fez querer manter a live, mesmo estando aqui. Não quis cancelar, mesmo sabendo que eu não ia estar em casa, porque o tema de hoje tem um pouco a ver com esse cenário aqui do fundo. Se a gente quer uma vida produtiva, nós não podemos nos dar ao luxo de nos privar de uma prática regular de descanso. Então é sobre isso o tema dessa semana e o tema da semana que vem também, descanso, a importância da gente descansar. Hoje a gente vai falar sobre descanso de uma forma mais abrangente e aí na próxima semana a gente vai focar no sono. E se você tem o e-book Remindo o Tempo e está acompanhando as lives pelo e-book, você sabe que o capítulo sobre o sono, na verdade, ele vem primeiro. E depois a gente fala sobre o que a gente vai falar hoje. Mas aí na semana passada eu avisei que eu ia trocar para que a gente falasse sobre descanso e essa forma de descanso enquanto eu estivesse realmente descansando. Então vamos lá, descanso. Se você fizer uma rápida pesquisa sobre os hábitos daqueles que são considerados excelentes em alguma prática esportiva, você vai ver que a maioria deles é submetida a uma rotina intensa e bem rígida de treinos, seguida de um período de uns dias ou talvez até semanas de descanso. Não de completa inatividade, mas de períodos em que eles param de se dedicar com afinco à sua atividade principal e eles se dedicam a outra coisa, se dedicam a alguma outra atividade normalmente prazerosa, mas que traz descanso e que traz relaxamento. Todos nós precisamos parar de vez em quando. Não é opção, é disciplina. E o ócio não é apenas um prazer ou vício. Ele é, o ócio no sentido que a gente vai tratar aqui, é necessário para a gente ter sucesso ao realizar alguma coisa. E eu pude vivenciar isso de uma forma bastante evidente, inclusive durante a escrita do e-book, Remindo o Tempo. Porque eu iniciei esse projeto, vou escrever um e-book para quem quiser acompanhar a live por ele e conseguir. Eu escrevi isso assim, comecei esse projeto com muita animação, entusiasmo, estava cheia de ideia, capítulo daqui, capítulo dali, pega referência daqui, referência dali. Enfim, eu escrevi os 3 primeiros capítulos em pouquíssimos dias. E à medida que eu ia escrevendo, as novas ideias para os outros capítulos iam surgindo, eu ia lembrando de novas bibliografias, novos livros que eu sabia que eu poderia usar, mais trechos bíblicos que claramente teriam alguma coisa para ensinar pra gente nesse assunto sobre o uso do tempo. Enfim, uma escrita bem intensa durante alguns dias. Até que um dia eu percebi que simplesmente o rendimento não estava igual. Eu não conseguia mais fazer no mesmo ritmo. A cabeça estava pesada, as palavras parecia que não vinham. Eu sentava para escrever e eu não gostava de nada do que eu escrevia. Ficou claro que eu precisava de descanso. Eu precisava aliviar a pressão. Precisava dormir, precisava de repouso dessa atividade. E alguns poucos dias depois, eu voltei para o projeto realmente com a mente renovada. E isso foi muito bom. Eu tive que fazer isso mais 1 ou 2 vezes, pelo menos, para ver o resultado final da forma como eu gostaria que ele ficasse. E eu não seria honesta com você se eu não confessasse que na primeira pausa que eu dei forçada. Eu fiquei incomodada, porque eu tinha pressa, eu queria terminar logo. E eu achava que parar esse projeto por um tempo seria inútil, que era melhor eu dar uma forçadinha, esticar mais um pouco noite adentro para terminar logo de uma vez e seguir para o próximo projeto, enfim, um engano. E eu confesso para vocês que eu continuo aprendendo isso, que às vezes a coisa mais sábia que a gente faz pela nossa produtividade é parar e descansar, é parar com a nossa atividade principal e descansar. Uma vez eu li, inclusive no contexto de maternidade, que muitas vezes a coisa mais espiritual que uma mãe de filhos pequenos pode fazer pelos seus filhos é ir dormir, é descansar. E eu me encaixo totalmente nessa categoria. Eu confesso que eu continuo aprendendo sobre tudo isso. Eu entrei de férias na semana passada e qual foi a primeira coisa que eu pensei? Agora eu vou aproveitar porque eu tô com um projeto de não sei quem, que eu ainda preciso olhar, que eu preciso fazer isso, fazer aquilo e tal, fazer não sei o quê, preparar a disciplina, já engatilhar as aulas porque o próximo semestre vai começar. Aí eu parei de novo e falei, opa, não, peraí, férias do meu trabalho. Não vou fazer nada do meu trabalho nesse período. Tive que fazer nos primeiros dias uma outra coisinha, por causa de prazo. Mas de resto, acabou, fechou. Dia 16, a gente volta.
E é engraçado que, assim, isso é algo que diz respeito a. Não é só uma perspectiva cristã, se a gente poderia dizer assim, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco, que tem migrado para essa questão da gente enfatizar o descanso como algo espiritual que a gente precisa fazer. Um grupo não cristão de profissionais do ramo artístico e do entretenimento criou um manifesto internacional chamado Sabbath Manifesto. Se você quiser olhar na internet depois, é Sabbath com 2 Bs, né? S-A-B-B-A-T-H, Manifesto, em que eles encorajam um dia de descanso por semana, feito com o intuito de diminuir o ritmo frenético da vida cotidiana. Dentre os princípios que eles elencam como essenciais para esse dia de descanso, destacam-se evitar a tecnologia, e a gente já falou bastante sobre isso quando falou sobre telas, né? Encontrar-se com pessoas queridas, cuidar da saúde, fazer uma atividade ao ar livre, evitar o comércio, isso eu achei bem interessante também, dentre outras coisas. Ou seja, mesmo fora de um ambiente cristão, a importância do descanso semanal regular já tem sido recomendada, reconhecida por conta dos benefícios claros que ele traz para a saúde mental, social, emocional e a própria capacidade do indivíduo produzir. A gente precisa de tempo para aprender a parar. Quando a gente for falar sobre o sono, a gente vai ver que a gente precisa de um tempo de descanso a cada dia. Mas a gente também precisa de uma folga a cada semana e de alguns períodos maiores ao longo do tempo, ao longo do ano, né? Férias, feriados, enfim, aproveitá-los com o intuito para o qual eles foram criados, descansar. A gente não pode viver correndo e esperar que tudo seja sempre excelente. Não podemos. E aí cabe a gente lembrar de alguns textos bíblicos que vão nos ensinar sobre o descanso. O primeiro deles, Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Êxodo 20, de 8 a 11, diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, descansou. Não porque ele estivesse cansado, mas porque ele tinha um padrão para nos ensinar. Deus não descansou porque ele estava cansado, porque Deus é perfeito, ele é todo-poderoso, ele não se cansa, mas ele tinha algo para nos ensinar. Nós não somos ilimitados e nem somos infinitos como Deus é. Nós precisamos parar. Precisamos parar rotineiramente, periodicamente, para que o nosso corpo e a nossa mente se recuperem. Trabalhar demais ou trabalhar de menos agride a forma com que Deus nos criou. Ou, como Tim Keller registra no seu livro excelente Como Integrar Fé e Trabalho, descansar é, na verdade, um modo de aproveitar e celebrar os benefícios do trabalho de Deus e do nosso. Atrapalhar o ritmo do trabalho e do descanso, ficando em um extremo, trabalhar demais, ou no outro, descansar demais, trabalhar de menos, resulta em caos na vida e no mundo ao redor. Portanto, o dia de descanso é uma celebração do design da nossa criação. Nós precisamos trabalhar arduamente e nós precisamos ter um dia, por enquanto falando de dia, para descansar. Agora, olha também um outro texto bíblico que fala sobre o sábado, lá em Deuteronômio 5, de 12 a 15. E aqui a gente não vai entrar no mérito se é o sábado, se é o domingo, se é a segunda, se é a terça. A gente está falando do dia de descanso, tá bom? Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15 diz o seguinte: guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem teu servo ou tua serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Esse trecho nos acrescenta uma coisa muito importante em relação ao descanso.
Deus fala do dia de descanso como um memorial do fim da escravidão do povo de Israel no Egito. Ou seja, o dia do descanso nos recorda que Deus libertou o seu povo de uma condição que não os considerava como humanos, e sim como força de produção num governo opressor que era o do faraó. Nesse contexto, quando Tim Keller comenta essa passagem, ele diz com muita... Ele é certeiro quando ele diz que quem não consegue... Essa frase eu tive que... É outra que está impressa lá, bem pertinho de mim. Que quem não consegue obedecer o mandamento de Deus quanto ao descanso ainda é escravo, mesmo que por vontade própria. Olha que interessante isso. Quem não consegue obedecer o mandamento de Deus quanto ao descanso é escravo, ainda é escravo, mesmo que por vontade própria. Nós precisamos descansar. Quando a gente descansa, a gente mostra que entende a liberdade que a gente recebeu. Olha como ele mesmo, Tim Keller, continua. O descanso significa que você não é escravo. Você não é escravo das expectativas da nossa sociedade. Você não é escravo dos sonhos da sua família. Você não é escravo das exigências do seu curso superior. Você não é escravo nem mesmo das suas próprias inseguranças. É importante que aprenda a falar essa verdade para você mesmo com uma pitada de triunfo. Caso contrário, ou você vai sentir culpa por descansar, ou você não vai conseguir desligar de verdade. Querem que eu leia de novo essa daqui? Essa daqui eu acho que ela resume tudo que a gente está falando sobre a importância do descanso. O descanso significa que você não é escravo, seja das expectativas da nossa sociedade, dos sonhos da família, das exigências do seu trabalho ou do seu curso superior, nem mesmo das suas próprias inseguranças. É importante que você aprenda a falar essa verdade a você mesmo com uma pitada de triunfo. Caso contrário, ou você vai sentir culpa por descansar, ou você não vai conseguir se desligar de verdade. Além disso, o descanso é um ato de confiança, e esse certamente é o ponto que eu mais gostei enquanto eu preparava esse estudo. Quando a gente descansa depois de dias de um trabalho esforçado e diligente, a gente mostra que se lembra que nós não somos quem mostra ou quem mantém o mundo girando. Não somos nós quem mantemos o mundo girando. Não somos nós que sustentamos tudo. E quando a gente descansa verdadeiramente, a gente está mostrando isso, a nossa dependência de Deus. Ou, como Kevin DeYoung, no seu livro Super Ocupado, vai afirmar também com bastante sabedoria, eu não sou tão importante no universo de Deus, a ponto de não ter condições de descansar. Mas as minhas limitações, que são dadas por Deus, são tão reais que eu não posso ousar não descansar. Entretanto, apesar de clara a necessidade do nosso descanso, nós precisamos também entender, e você sabe, com certeza sabe disso, que o descanso não é uma coisa que vem fácil para nenhum de nós, por mais estranho que possa parecer. Descanso não é uma coisa que simplesmente acontece. Muito pelo contrário, se você esperar o descanso simplesmente acontecer, grandes chances são de que você vai ficar sempre extremamente ocupado. Porque o descanso na nossa cultura não tem sido visto como algo benéfico ou algo a ser perseguido ou programado. E eu gosto muito como Cortella define as férias, Mário Sérgio Cortella, ele mesmo. Ele fala das férias como sendo um período de ócio com dignidade. E aí eu quero aliar um pouco a ideia do quanto a gente precisa planejar os nossos períodos de descanso, porque eles não vêm com facilidade. Então, se a gente for esperar eles acontecerem, eles não vão acontecer. Ou a gente planeja, ou a gente vai estar sempre atarefado. A gente precisa se programar para as férias. A gente precisa saber que se vem um dia da semana em que a gente vai descansar, ou se vem um período do tempo em que a gente vai ter um feriado ou umas férias, o que a gente precisa dar conta naquela semana para que o feriado seja realmente um feriado, para que as férias sejam realmente férias, para que o fim de semana realmente seja um fim de semana. A gente precisa se planejar para isso. E aí, quando a gente fala de ócio e ócio com dignidade, o descanso, ele é inatividade da sua atividade principal, ok? Isso também é importante, porque não é só a gente ficar boiando ou morgando por aí, né? É
Ócio com dignidade é a inatividade do seu trabalho principal, do seu trabalho, mas não é a mesma coisa que preguiça. É bom desligar, é bom desacelerar, é bom deixar o seu trabalho e as suas atribuições um pouco para lá, nem que seja para ficar em casa mesmo. Mas também é bom quando a gente aproveita esse tempo de descanso da nossa atividade principal para outras atividades. Quem de nós não aproveita as férias, por exemplo, para pintar a casa? Recebi ontem um depoimento de alguém que está de férias, está em casa, está pintando a casa. Ótimo, não está trabalhando, está em outra atividade, está arejando a cabeça. Se isso for prazeroso, está arejando a cabeça. Para reformar alguma coisa, você saiu da vida frenética do seu trabalho, da vida da sua rotina, se envolveu em outras coisas. E nisso existe também benefício, desde que seja uma outra coisa que você se envolve e que seja realmente prazeroso, tá? Queria fazer esse parênteses porque eu gosto de pensar nas férias nesse sentido, do ócio com dignidade. A gente está sem atividade, sim, do nosso trabalho principal, mas a gente pode se envolver em outras. Quem de nós, talvez os que cresceram na igreja ou até hoje, muitos de nós aproveitamos as nossas férias para ir trabalhar no acampamento, para fazer uma viagem missionária, para ajudar nos índios, nos pescadores, onde quer que seja. Isso é ócio com dignidade, eu não tive como não lembrar disso. A gente deixa de fazer aquilo que nos consome o ano todo para se envolver em uma outra tarefa, em uma outra atividade. Isso renova a nossa saúde, toda ela, né? Então, nesse sentido, eu vou encerrar a live de hoje. Ela é mais curta, sim, porque, afinal, né? Dizendo que a gente precisa ser intencional na nossa busca pelo descanso. A gente precisa reservar um dia da nossa agenda para que nesse dia não exista trabalho. Não de forma legalista, regra pela regra, mas de forma zelosa. A gente precisa proteger isso. Digo isso porque eu sei que não é de uma forma legalista? Porque eu sei e eu vivo essa realidade, que um dia sem trabalho não é exatamente possível, dependendo do que você está fazendo. Se você, por exemplo, é uma mãe com filhos pequenos, você pensar em férias e você se desligar da sua atividade principal, você fica assim... Como? Como que eu vou fazer isso? Mas você precisa ser intencional na busca de momentos em que é possível a gente conseguir isso, em que é possível o descanso, em que é possível a gente fazer coisas diferentes, tá? Um dia na semana em que o foco seja pensar em outras atividades, ver pessoas queridas e principalmente, como a gente vai falar mais pra frente, cultuar a Deus com a família de Cristo, procurar também reservar um dia em que esse seja o foco principal e que esse também é um dia de descanso. Um dia, resumindo, que seja diferente dos demais, porque o foco é descansar, porque o foco é relaxar, porque o foco é recarregar. E também, além desse um dia na semana, que é essencial que a gente busque proteger, como a gente viu na palavra de Deus, ordenança, porque nós não somos como Ele, certo? Então, nós precisamos desses momentos de recarregar, alguns períodos maiores de férias ao longo do ano. É espantoso o número de profissionais que têm 4, 5 ou mais períodos de férias acumulados. Não tira férias, não para. Não tira férias porque acha que não pode, que não consegue tirar férias. Depois do que a gente viu hoje aqui, dos trechos tanto de Êxodo quanto de Deuteronômio, e quando a gente pensa no prisma da escravidão e da nossa dependência, o que isso ilustra quando a gente se propõe a descansar, eu arrisco dizer para vocês que isso não cabe para o cristão. Isso não cabe para o cristão. É urgente a gente rever esses conceitos e prezar pelo nosso descanso e fazê-lo valer. E eu acredito, talvez, que muitos de nós estejamos pouco confortáveis com essa ideia. Porque a gente pensa que quando a gente pensa em tirar férias, isso necessariamente tem que implicar num lugar fantástico, num passeio fantástico, desses que a gente vai postar o dia inteiro, todo dia. Mas a definição de descanso não é essa. A definição de descanso, na verdade, passa bem longe disso. Se a gente pensa assim... que é um passeio que dá gosto da gente postar nas redes sociais, é importante a gente voltar algumas casas e pensar lá na questão da nossa conectividade. Será que a gente não está conectado demais? Achando que a nossa vida só vale a pena se ela vale ser postada? E se ela for nivelar com as expectativas ou com as outras coisas que as outras pessoas colocam?
A gente não pode ficar olhando demais para a vida dos outros e deixando de enxergar possibilidades criativas de ter contentamento nas oportunidades que são viáveis para nós. A gente precisa descansar, com certeza, e as nossas férias, os nossos períodos de descanso não precisam, biblicamente, ser nos Alpes Suíços, necessariamente. Podem ser lá, não tenho nada contra, mas não precisa ser lá. É isso que a gente precisa ter clareza. Que a gente não se engane pensando que que esse descanso é para alguém que tem uma vida que não é a nossa. Que a gente não se engane pensando que a gente não pode se dar o luxo de descansar. Porque o descanso é um mandamento bíblico, é uma ordenança de Deus para nós. Todos nós precisamos planejar o tempo de descanso. Que a gente saiba planejar com contentamento, de acordo com as nossas condições e com intencionalidade para cumprir essa ordenança bíblica que é tão essencial para a nossa produtividade. Olha que interessante. Vão ser 2 semanas colocando descanso como algo crucial para a gente remir o tempo, administrar bem o nosso tempo e aproveitar ao máximo todas as oportunidades para viver com sabedoria. Descansar. Que nós sejamos intencionais nisso. Eu não quis desmarcar essa live de descanso, porque eu achei que seria legal a ideia de uma live temática. E como ela já estava pronta mesmo, a gente pensou que seria legal tratar desse tema descansando. Então, semana que vem tem mais sobre o assunto, mas aí a gente vai falar sobre o sono. E não fiquem preocupados, porque não vai ser uma live temática, então eu não vou fazer essa live de pijama. Live temática foi só hoje, a próxima é sobre o sono. Se Deus quiser, eu já vou estar de volta no meu cenáriozinho, tranquilo, tudo normal, tá bom? E o quanto a gente deve também zelar pelo sono. E essa é uma coisa que eu tô precisando muito, muito aprender. Nós precisamos de descanso semanal, precisamos de descanso periódico e a gente precisa de descanso diário, que é o sono e é o tema da nossa próxima semana, tá bom? Então, fica aí a nossa live da semana, que Deus nos abençoe e nos ajude a pensar sobre isso da forma como precisa ser pensado. Nós precisamos descansar e que a gente arrume boas oportunidades para isso. E isso só vai acontecer se a gente planejar. E que a gente celebre a liberdade que a gente tem para descansar e que a gente celebre a dependência que nós temos de Deus. É Ele que cuida de nós. E porque Ele cuida de nós, a gente pode sim parar periodicamente para descansar e aproveitar nossos momentos em família e etc. Tá bom? Boa semana para vocês, até a próxima e sexta-feira, se Deus quiser, eu volto para casa e aí mais uns dias de férias e depois a gente volta com certeza renovado para mais um semestre de atividades no trabalho e tudo mais que Deus colocou pra gente fazer, tá bom? Beijo para todo mundo, gente, e até mais. Desculpa os barulhos dos pássaros, mas eu acho que todo mundo gostou de ouvir, no fim das contas. E até mais, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.